Capítulo 591 Matando os Guardiões. Os outros 3 guardiões não eram menos ferozes que o guardião do machado. Uma delas tinha corpo feminino e era um pouco mais baixa que as demais, mas ela tinha 10 punhais no coldre e na cintura. Aquelas adagas enormes pareciam ter sido feitas para serem lançadas e não para batalhas de perto. Vindo dos lados esquerdo e direito estavam os outros 2 guardiões. Um deles tinha um escudo enorme, enquanto o outro tinha uma alabarda. Tude. Félix parou de olhar para os outros e se concentrou no guardião do machado que esmagou ambos os machados barbaramente. Então, ele atacou Félix ferozmente. O guardião do escudo e o guardião da alabarda o apoiaram pelos lados, parecendo que estavam usando uma formação. Enquanto isso, a guardiã da adaga manteve distância e puxou uma adaga. Félix deu uma rápida olhada em Malissa e percebeu que sua teoria de que o pico se abria automaticamente estava errada. Isso significava que Malissa demoraria muito para abrir, o que deixaria a equipe exposta a uma situação perigosa. Por isso, ele decidiu fazer tudo para minimizar o número de guardiões em vez de apenas perder tempo para apoiar seu time. Uau! No momento em que o guardião dos machados apareceu diante de Félix, ele balançou ambos os machados pelos cantos, tornando quase impossível evitá-los devido ao seu enorme tamanho e à pressão que eles continuavam emitindo em seu caminho. No entanto, Félix nem sequer vacilou. Ele simplesmente balançou o braço para o guardião da alabarda que se aproximava e usou o relâmpago semelhante a uma corda para se conectar com sua arma. Antes que o guardião pudesse perceber o que aconteceu, Félix puxou-se rapidamente em direção à alabarda, conseguindo desviar dos machados e ao mesmo tempo preparar seu contra-ataque. SZLZLZLZZ. Seu outro braço se transformou em uma tocha acesa enquanto ele apontava o prego prateado recém-lançado diretamente para a cabeça do guardião da alabarda. Sem perder uma fração de segundo, Félix disparou, fazendo com que a cabeça do guardião se inclinasse para trás. Mas foi isso. O guardião apenas desacelerou um pouco enquanto recebia uma nova mancha preta na testa. A pele deles era assustadoramente difícil de quebrar e Félix percebeu no ar que seus pequenos ataques elementais não seriam suficientes nesta luta. Em vez de desperdiçar seu tempo e energia com eles, Félix estalou os 2 dedos no ar e se transformou em um gigante de 7 metros, aumentando sua força física a um nível monstruoso. Um gigante contra um gigante. Era assim que as coisas deveriam ser. Estrondo. Félix bateu com o punho endurecido no local exato onde seu ataque falhou antes. Desta vez, o guardião não se mexeu nem um pouco, mas acabou tendo toda a sua cabeça transformada em milhares de pedras cinzentas de vários formatos e tamanhos. A força de Félix já era boa o suficiente para travar uma luta decente contra aqueles guardiões fantoches, mas com a manipulação de tamanho adicionada à mistura. O resultado final foi a permanência sem cabeça do guardião, dando um passo lento de cada vez, sem equilibrar o corpo. Baque. No final, caiu de lado, provocando um forte tremor no chão, fazendo com que Eric e os demais olhassem de relance para a fonte. Ao ver o guardião sem cabeça e o gigante Félix parado orgulhosamente em seu peito, eles não puderam deixar de se sentir impressionados e um pouco aterrorizados. Aqui estão eles, tentando o seu melhor para sobreviver ao ataque de seus alvos enquanto Félix conseguiu derrubar um em menos de 30 segundos. Embora ele tenha feito parecer fácil, eles ainda não tinham absolutamente nenhuma intenção de mudar para o ataque, já que usaram suas habilidades no início e não conseguiram deixar nenhum arranhão nos guardiões. Haha, o chefe provavelmente acabará matando todos os guardiões aqui se não fizermos algo sobre eles primeiro. A risada de Eric ressoou no interfone do time. Ele não parecia muito pressionado pelos 2 guardiões que enfrentava enquanto continuava usando suas habilidades baseadas no vento para girar em torno de seus ataques. Merda! Espero que ele faça isso. Codri rapidamente voltou a se concentrar no guardião que estava tentando acertá-lo com um taco gigante e terrível.
Felizmente, ele conseguiu se esquivar do clube por pouco, correndo rapidamente para fora da zona de contato em 4 membros. Ele se transformou totalmente em um cachorro de grande porte, proporcionando-lhe a mobilidade necessária para se manter intocado durante a batalha, ao contrário de Poalani, que estava na forma de urso. Ele estava tendo dificuldades para evitar os ataques de seu alvo devido à sua falta de mobilidade. Inferno, ele quase acabou sendo morto no primeiro ataque devido a ele não esperar que um guardião gigante desferisse um ataque rápido. Quanto a Malak, ela estava fazendo seu trabalho de maneira notável enquanto usava suas asas azuis flamejantes para brincar com seus alvos. Enquanto isso, Félix estava se afastando dos ataques usando sua habilidade de tração elétrica. Ele já havia se encolhido pois acreditava que teria um controle muito melhor assim do que estando em sua forma gigante. Pelo menos até conseguir encontrar outra oportunidade perfeita para contra-atacar. Atualização de Malissa, ele perguntou enquanto continuava a pular de um guardião para outro semelhante a um macaco. Ainda estou tentando. Malissa respondeu com tom ansioso enquanto tocava a superfície das pedras, acreditando que a chave poderia estar nelas. Você vê alguma coisa nessas pedras? Félix perguntou enquanto se esquivava por pouco de uma adaga cinza de 3 metros lançada contra ele enquanto estava no ar. Não, Malissa respondeu, as pedras do pico são tão lisas quanto as que estão ao lado deles. Acredito que uma ilusão foi lançada para esconder a chave, como vimos antes. Ela informou enquanto continuava pressionando as pedras. Eu também acredito. Félix reforçou enquanto dava uma espiada nas pedras ao lado de Malissa. Asna, me diga o que você vê. Huoshi. Antes que Félix pudesse terminar seu pedido, ele engoliu e rapidamente jogou o braço para o guardião dos machados, ajudando-se a se livrar de outra adaga gigante voadora. No entanto, desta vez parecia que o guardião dos machados estava antecipando sua manobra enquanto balançava o machado de cima para o minúsculo corpo de Félix. A pressão que o ataque emitiu foi suficiente para o ar se dividir. Félix sabia que isso acabaria mal para ele se esse ataque caísse sobre ele. Por isso, ele desativou instantaneamente seu arco de relâmpago conectado com o guardião e criou mais 2. Mas desta vez ele realmente apontou os braços para o chão, fazendo com que ele fosse arrastado para baixo como se alguém o tivesse arrancado do tornozelo. No entanto, isso só o ajudou a aumentar a distância entre ele e o machado, e não a evitá-lo. Então, quando seus pés tocaram o chão, Félix rolou uma vez, colocou as mãos no chão e aproveitou o impulso para se afastar. Estrondo. O machado bateu no chão atrás dele, causando tremores e uma nuvem de poeira sendo enviada embora. Agora, em vez de se alegrar com sua fuga bem-sucedida, Félix imediatamente se virou e usou seu puxão elétrico para se conectar à cabeça do machado. Devido à nuvem de poeira, o guardião não percebeu que Félix estava ligado ao seu machado quando tentou levantá-lo. Como o machado estava sendo puxado em direção ao ombro do guardião, Félix continuou pendurado em seu arco de iluminação como se estivesse segurando uma corda. Quando o machado finalmente emergiu da fumaça, Félix estalou o dedo com uma expressão fria, transformando seu corpo em um gigante em uma fração de segundo. Quando o guardião percebeu que estava em uma situação péssima, o punho cerrado de Félix já estava a caminho para cumprimentá-lo. Uma fração de segundo depois. Boom! Seu destino não foi diferente do guardião anterior, já que sua cabeça foi explodida em pequenos fragmentos, sendo impulsionada para todos os lados como balas. Boa merda, chefe! Eric exclamou entusiasmado no instante em que ouviu a explosão e viu o que aconteceu. O resto do plantel que conseguiu falar também enviou elogios. Félix não se incomodou em responder a nenhum deles, pois no momento em que pousou no chão, correu em direção ao guardião que carregava o escudo, que era um tanto inútil nesta luta devido à falta de tentativas ofensivas de Félix contra ele. Félix ignorou a guardiã com as adagas por enquanto devido a ela estar longe. Malissa, vá ajudar Poalani. Félix ordenou calmamente, estarei lidando com o pico da pirâmide quando me livrar desses 2.
No momento em que percebeu que a ilusão poderia ser incluída, ele decidiu deixar Asna dar uma olhada. Mas ele não queria fazer isso se isso significasse deixar seus guardiões vagando livremente pelo corredor. Sua equipe já estava lutando e ele sabia que um ou dois deles seriam mortos se seus guardiões decidissem desistir dele. Melissa não questionou sua ordem enquanto batia rapidamente as asas em direção a Poalane, que já havia perdido o controle de sua luta e mal sobrevivia aos ataques. Se não recebesse apoio antes, seria a primeira vítima desta expedição. Fim do capítulo. Capítulo 592 Testando a teoria. Quando Félix viu que Melissa havia alcançado Poalane, ele parou de se preocupar com seu esquadrão e se concentrou no guardião do escudo. Como devo jogar isso? Félix semicerrou os olhos para o gigantesco escudo cinza que cobria a parte superior do corpo do guardião, tornando extremamente difícil mirar em sua cabeça. A pior parte, a guardiã estava escondida exatamente dezenas de metros atrás dele. Ela segurava duas adagas em postura de arremesso, fazendo Félix entender que no momento em que ele expusesse uma abertura, aquelas duas adagas seriam enviadas como presente de boas-vindas. Merda, se ao menos fosse possível eu voar pelo corredor. Félix estalou a língua de irritação enquanto olhava para Melissa e Malak, que atualmente usavam sua supremacia aérea para manter seus guardiões sob controle. Félix entendeu que teria sido muito mais fácil para todos se eles simplesmente bebessem uma poção de voo e voassem para o teto, deixando os guardiões brincando uns com os outros no chão. Infelizmente, ele sabia que no momento em que 4 indivíduos subissem no ar, esses guardiões começariam a emitir raios laser vermelhos de seus olhos para eles. Ele não conseguia esquecer a forma como aqueles piratas acabaram virando cinzas por aquelas vigas depois de tentarem voar todos de uma vez até o pico. Félix já avisou o grupo e deixou bem claro que apenas Melissa e Malak tinham o direito de usar suas asas. É melhor você se apressar e lidar com eles. Asna aconselhou com um tom casual, você sabe que o ciclo diurno termina muito rapidamente neste planeta. Eu sei. A expressão de Félix ficou um tanto sombria quando ele olhou para cima. Tudo o que ele estava fazendo atualmente era que os sóis iluminassem o monólito e verificassem se sua teoria estava correta ou não. Mas, se os sóis passassem pelo pico da pirâmide antes de ele abri-la, ele só poderia desistir de qualquer tesouro que estivesse escondido aqui. Hora de dar tudo de si. Félix estreitou os olhos para as pernas expostas do guardião do escudo, depois correu rapidamente na direção deles. O guardião do escudo foi inteligente o suficiente para se concentrar em proteger sua cabeça depois de ver o destino de seus companheiros. Por isso, ele não baixou o escudo para proteger as pernas. Porém, quando Félix alcançou sua perna direita, o guardião do escudo levantou sua perna esquerda e tentou acertá-lo. Boom! Uma nuvem de poeira surgiu do contato feroz com o chão, ajudando Félix a se esconder dentro dela depois que ele se esquivou do selo. Como o guardião do escudo não sentiu que tocou alguém com o pé, ele rapidamente levantou a perna e chutou a nuvem de poeira, na esperança de acertar um golpe direto em Félix. Quem você está chutando? Félix perguntou zombeteiramente enquanto se agarrava ao joelho gigantesco do guardião. Antes que o guardião pudesse reagir, Félix ampliou os braços e as mãos expostos e depois chamou calmamente, indução frágil X10. Uau! Grandes quantidades de névoa cinza condensada foram liberadas dos poros expostos dos braços de Félix e envolveram ferozmente o joelho do guardião. Em menos de um segundo, o joelho foi totalmente coberto pela névoa cinzenta. O guardião não sabia o que estava acontecendo, mas não estava programado para vacilar facilmente. Por isso, ele rapidamente usou a mão livre para dar um soco em Félix, que ainda estava agarrado ao joelho do guardião. Acho que ele não é tão inteligente quanto os guardiões de Lady Esfinge. Félix sorriu amplamente enquanto se desvencilhava do joelho no último segundo antes de o punho pousar sobre ele. Sem o conhecimento do guardião, seu joelho já havia ficado quebradiço e frágil pelo incentivo que era 10 vezes mais potente que o normal. Daí, craque!
Seu joelho não sobreviveu ao soco, pois foi quebrado instantaneamente em vários fragmentos. O barulho atraiu Malak e o resto, fazendo-os dar uma espiada rápida na fonte. Como? Os olhos de Malak se arregalaram em choque depois de perceber que o guardião havia perdido a perna e estava atualmente apoiado em seu escudo para se equilibrar. No entanto, eles não tiveram tempo suficiente para pensar na perna, pois sua visão foi capturada pela visão de Félix usando seus arcos de iluminação para subir na superfície do escudo, como se estivesse escalando um penhasco. Félix já antecipou que o guardião usaria seu escudo como muleta para evitar cair. Ao fazer isso, ele finalmente expôs sua cabeça como havia planejado. SZLZLZLZLZ. Não demorou nem um segundo para Félix chegar ao topo do escudo e alcançar o rosto inexpressivo de tartaruga do guardião. Uau uau! Félix não teve nem uma fração de segundo para continuar com seu contra-ataque, já que duas adagas gigantes estavam girando ferozmente em sua direção. SZLZLZLZ. Félix entrou instantaneamente em seu modo supersônico, permitindo-lhe analisar a trajetória das adagas voadoras. Sua mira é mais precisa do que um míssil teleguiado. As pálpebras de Félix se contraíram ao perceber que ele seria atingido por uma adaga que iria atingir a orelha do guardião no processo. Ele pensou que estaria seguro se escondesse atrás do guardião, mas parecia que não era o caso. No entanto, Félix não se intimidou quando rapidamente aumentou seu corpo e chutou a cabeça de tartaruga do lado esquerdo. Seu chute foi forte o suficiente, a cabeça do guardião quebrou um pouco. Mas o mais importante é que a força foi capaz de movê-lo ligeiramente para a direita. Isso fez com que a adaga se chocasse contra o couro cabeludo do guardião em vez de roçar sua orelha como a guardiã planejou. Como tudo ainda acontecia em câmera lenta aos olhos de Félix, ele conseguiu localizar a outra adaga perfurando os fragmentos quebrados da primeira adaga e a cabeça do guardião. Félix sorriu levemente enquanto se movia apenas ligeiramente para o lado, fazendo com que a adaga o contornasse em câmera lenta. Porém, em vez de soltá-lo, Félix estendeu a mão rapidamente e pegou-o pela alça enquanto ainda girava. GRRR. Foi difícil porque Félix foi forçado a cerrar os dentes para combater a força da adaga. Ele até sentiu que se não soltasse, sua cintura iria quebrar. No entanto, ele engoliu a dor e parou barbaramente a adaga sem quebrá-la. Por que você está fazendo isso? Asna perguntou estranhamente. Para contra-atacar, é claro. Félix sorriu diabolicamente enquanto trocava a adaga para a outra mão. Então, do nada, Félix estendeu o braço na direção da guardiã e ativou sua habilidade, Thor's Ordinance, na adaga. Foi atingido por Félix. Então, um enorme raio dourado surgiu de repente por uma fração de segundo antes de desaparecer no nada. Boom! Ponto de exclamação. Explodiu em fragmentos e poeira fina. Desde o momento em que Félix subiu no escudo até a morte da guardiã, toda a sequência levou apenas 2 segundos para ser realizada. Tudo aconteceu tão rápido que Malak e o resto ainda estavam pensando se Félix o faria. Fique bem por estar tão perto do guardião antes que a situação se desenvolvesse assim. Por que vocês, idiotas, estão boquiabertos? Félix gritou com um tom irritado depois de perceber que seus companheiros de esquadrão não estavam focados em suas próprias batalhas em uma situação tão perigosa. Boom! Depois de ouvir sua voz, todos saíram do choque e se esquivaram por pouco dos ataques de seus alvos. Uma fração de segundo depois e eles teriam sido torrados. Não baixe sua guarda de novo. Envergonhado, Malak os repreendeu com as bochechas levemente avermelhadas, pois ela também estava no mesmo barco. Eric e o resto não tiveram tempo de responder, pois os guardiões não estavam lhes dando nem uma pequena abertura para respirar. Parece que eles ficaram ainda mais ferozes após a morte de 4 de seus camaradas. Félix franziu a testa ao ver seu esquadrão sendo empurrado para trás uma e outra vez. O tempo está se esgotando. Sem mais delongas, Félix exibiu a poção Asas de Anjo na palma da mão e bebeu depois de abrir o capacete. Então, ele ordenou que os nanorobôs dessem um caminho para que suas asas se manifestassem.
Para uma poção de tão alta qualidade, as lindas asas brancas leitosas levaram apenas um segundo para se formar nas omoplatas de Félix. Eu estarei voando agora, Malak, remova suas asas por um breve momento. Entendido, Ruoshi. No momento em que recebeu a confirmação de Malak, Félix decolou. Em breve, ele alcançou o pico dourado da pirâmide. Asna, o que você vê? Félix semicerrou os olhos para as rochas douradas enquanto esperava pela resposta de Asna. Há uma escrita hieroglífica na rocha perto da ponta da pirâmide. Asna revelou casualmente, diz janela do céu. Janela do céu? Félix franziu as sobrancelhas ao se aproximar da ponta. Ele estendeu a mão e começou a tocar a área até que seus dedos finalmente cruzaram a escrita dos hieróglifos. Então, sem fazer ou dizer nada, o pico da pirâmide começou a tremer, forçando Félix a colocar alguns distância disso. Está acontecendo. Os olhos de Félix brilharam ligeiramente ao ver o pico da pirâmide se abrindo como um bule de chá. Alguns segundos depois, o pico estava completamente aberto, expondo o lindo céu azul e os dois sóis brilhando por toda parte. Ponto de exclamação aspas. Assustado, Jones exclamou em voz alta enquanto olhava boquiaberto para o interior do salão desde a abertura. Ah, não, eles estão perdendo a luta. Nietzsche, que estava ao lado dele, não pôde deixar de ficar preocupado ao ver a condição miserável dela. Esquadrão. Chefe, devemos entrar e ajudar? Jones perguntou no intervalo. Apenas continue reforçando as paredes de areia. Félix avisou enquanto se movia para o lado, permitindo que a luz dourada e cintilante entrasse no corredor semelhante a um feixe em forma de triângulo. A luz não estava espalhada na sala, mas na verdade comprimida naquela forma mesmo embora não devesse ser possível. Quando Félix viu que o feixe em forma de triângulo estava a poucos metros do monólito espelhado, seu sorriso não pôde deixar de chegar aos seus ouvidos. Com isso, minha teoria está 90% correta. Félix sabia que tudo o que ele precisava fazer agora era esperar até que a luz alcançasse o monólito espelhado e refletisse na palma da mão do Rei Guardião. O tesouro escondido estava finalmente prestes a ser revelado. Fim do capítulo. Capítulo 593 Força que desafia o bom senso. Arg. Desculpe, pessoal, não posso continuar, tosse, mas... De repente, a voz exausta e dolorida de Poalani ressoou no intercomunicador do esquadrão, fazendo com que todos ficassem tensos ao olharem em sua direção. Quando viram que Poalani estava sangrando muito devido a um ferimento feio nas costas, perceberam que ele realmente estava de pé por mera vontade e determinação. Ataca-me, seu bastardo! Malissa gritou alto enquanto voava em direção à cabeça do guardião com suas unhas afiadas estendidas alguns centímetros. Infelizmente, mesmo quando ela alcançou o rosto do guardião e começou a bater nele, ele mal reagiu a ela. Por que ele faria isso quando as unhas dela mal deixavam marcas de arranhões em sua pele dura? Infelizmente, apenas Félix foi capaz de danificar a pele dura daqueles guardiões. Mesmo que ele tenha feito parecer muito fácil, isso foi apenas devido à sua força que estava no mesmo nível dos Bloodliners do Origin Realm. Tosse. Malissa, apenas deixe isso. Poalani tossiu sangue com as pálpebras caídas e os joelhos trêmulos, fazendo-o parecer que iria cair a qualquer momento. Malak e o resto endureceram suas expressões depois de ouvir isso, mas não se atreveram a dar uma olhada em sua situação, já que também estavam sobrevivendo por pouco aos ataques ferozes dos guardiões. Eles queriam se mover e ajudá-lo, mas suas mãos estavam amarradas. Uau! Abruptamente, o guardião ergueu sua espada bem alto, fazendo Malissa cair em desespero com a visão, já que ela não tinha absolutamente nenhuma ideia de como salvá-lo. Ela já pensava em arrastá-lo embora, mas sabia que isso não seria possível devido à transformação de Paulina. Ele parecia um urso gigante e grosso, fazendo com que seu peso superasse em muito as limitações dela. Nesse ponto, ela só conseguia olhar amplamente para a espada gigantesca que dividia o ar na direção de Poalani, que já estava de joelhos com a cabeça baixa.
Suspiro, parece que preciso ajudá-los a ficarem mais fortes mais rápido se não quiser que eles sejam um risco nas próximas ruínas. Félix balançou a cabeça levemente enquanto estalava o dedo, diminuindo o fluxo do tempo para ele. Então, ele voou rapidamente em direção a Poalane. Ao alcançá-lo, agarrou-o pelo pescoço e arrastou-o pelo chão, longe da zona de ataque. Boom! No momento em que o fluxo do tempo foi restaurado, a espada esmagou o chão até que os escombros foram levantados alguns metros no ar. Assim como Malak e o resto sentiram que seus corações estavam prestes a afundar com a ideia de perder um companheiro de esquadrão, Félix gritou no interfone: "Não perca o foco. Ele está seguro, graças a Deus." Ao ouvir a voz de Félix, ninguém duvidou da validade dela ou se preocupou em pensar duas vezes. Eles simplesmente continuaram usando suas habilidades para manter os guardiões ocupados. Enquanto isso, Félix já havia caído no chão, sem ousar continuar voando. Eric pode ser forçado a usar suas habilidades aéreas para permanecer no ar se estiver em uma situação difícil. Félix suspirou: "Se isso acontecesse enquanto eu ainda estivesse voando, todos nós seríamos derrubados. Quaisquer que sejam as asas que não possam ser ampliadas com minha habilidade, elas servirão apenas como um obstáculo." Félix exibiu 3 porções avançadas de rejuvenescimento e as colocou acima do peito de Poalane. "Beba isso rapidamente e junte-se a nós. Não é hora de fazer uma pausa." Félix enviou uma mensagem para Poalane enquanto estreitava os olhos para os 6 guardiões gigantes restantes. Cada um parecia mais ameaçador que o outro. "Obrigado, Sir Félix." Poalane estendeu a mão trêmula para as poções. Quando pegou bebeu de uma só vez, sem se importar que estivesse misturado com o sangue em sua boca. Sem fechar o capacete para respirar, pegou os outros 2 e bebeu um após o outro. Só então ele fechou o capacete e começou a respirar fundo. Ao ver que a poção estava começando a fazer sua mágica, Félix começou a caminhar lentamente com os olhos semicerrados na direção do guardião com a espada pesada no ombro. "Se quisermos escapar do pico, preciso destruir todos esses guardiões agora mesmo." Félix deu uma rápida olhada no monólito e percebeu que o feixe de luz em forma de triângulo estava lentamente rastejando até ele. Vai demorar 1 ou 2 minutos até que todo o monólito seja iluminado. Félix estalou os nós dos dedos e pediu: "Asna, continue bombeando energia, estou dando tudo de si." "É melhor você tornar isso divertido." Thor disse enquanto bebia um grande gole de álcool. "Vai ser divertido, certo?" Félix sorriu levemente ao sentir a energia purificada fluindo em suas veias. Então, ele desapareceu de seu lugar, deixando para trás faíscas brilhantes. Essa foi a última coisa que Poalane conseguiu ver antes que uma sinfonia de explosões e chuva de escombros começasse a encher todo o salão. 1 minuto depois, Malak, Eric, Malissa e Poalane podiam ser vistos parados no mesmo lugar com os olhos bem abertos e as mãos tremendo como se tivessem visto a encarnação do diabo. A cena que refletia em sua pupila dilatada era a visão de Félix parado acima da cabeça destroçada do último guardião no corredor. Tude. O corpo restante caiu no chão, juntando-se ao resto de seus irmãos e irmãs, que estavam espalhados por todo o lugar em condições ainda piores. Alguns deles tiveram suas cabeças destruídas, enquanto outros não tinham uma única parte do corpo presa ao torso. Que monstro! Essa força desafia o bom senso. Eu usei tudo, mas quase não os arranhei. Malak mordeu os lábios com um olhar frustrado. Eu deveria ser um linhador de sangue primogenitor também, mas por que a diferença de força é tão grande? Ele é realmente um humano. Os humanos sempre foram tão fortes. Malissa apertou o coração batendo enquanto olhava os olhares perplexos de Eric e Poalane. Não, ele é claramente um caso especial. Todos eles viram como Félix confiou em sua força física para colocar aqueles guardiões de joelhos. Aos olhos deles, tal destreza física não deveria aparecer nas mãos de um humano. Eles estavam certos em pensar dessa forma, já que Félix obteve esse tipo de força apenas devido ao aumento da linhagem de seus primogenitores e ao coração do Devorador.
TSK, se eu fosse você, eu os teria derrubado em menos de 10 segundos. Thor arrotou enquanto se gabava. Eu senti que poderia ter executado a batalha com ainda mais eficiência. Félix não sabia se Thor estava realmente se gabando ou se estava falando sério, mas acreditava que seu desempenho poderia ter sido melhor. Félix, não se preocupe com isso, um porco bêbado. Asna zombou, provavelmente ele levará muito tempo para se levantar da cama. Que frio, defender seu marido me derrubando. Thor soltou um longo suspiro triste. Seu desgraçado, pare de vomitar essas bobagens. Asna retrucou instantaneamente com as orelhas levemente avermelhadas. Félix sorriu um pouco com a briga deles e olhou para o monólito. Quando ele viu que a luz estava prestes a ser totalmente refletida contra a palma estendida do Guardião Real, ele imediatamente enxugou aquela atrevida sorriu e correu em direção ao monólito. Siga-o! Malak ordenou no interfone enquanto ela desdobrava suas lindas asas azuis e voava logo atrás de Félix. Depois que os outros alcançaram ela e Félix, eles não se atreveram a falar em voz alta, foram afixados na palma da mão do Guardião Real, onde o feixe de luz estava iluminando. Eles olharam fixamente para ele até que seus olhos estavam prestes a saltar, mas nada apareceu na palma da mão. Talvez algo aconteça se dermos tempo. Ah, não, o raio de luz está começando a passar pela palma da mão. Enquanto o resto ficava nervoso pensando que tudo o que fizeram seria em vão, Félix de repente abriu as asas e voou em direção à palma da mão. Você consegue ver melhor agora? Félix perguntou a Asna enquanto apertava os olhos para a palma vazia e iluminada. Sim, eu estava certo, é realmente um pequeno cubo preto. Asna apoiou o queixo na palma da mão e revelou, está pairando acima do centro da palma. Você sabe o que é aquela Lady Esfinge? Jormungand perguntou. Lady Esfinge fechou o livro e colocou-o delicadamente sobre a mesa. Então, ela começou a examinar o cubo escuro por alguns segundos antes de balançar a cabeça. Não me lembro deste item. Não pode ser. Você realmente não sabe? Thor e Jormungand ficaram bastante surpresos com a resposta dela, pois nunca esperaram que um dos seres mais sábios e conhecedores do universo deixasse de reconhecer este item. Há muitas coisas sobre as quais ignoro. Lady Esfinge disse calmamente, se não fosse assim, eu não estaria ainda lendo livros. Se nem mesmo Lady Esfinge tinha ideia do que era aquilo, Félix começou a hesitar em levá-lo consigo. No entanto, depois de ser lembrado de tudo o que passaram dentro do salão, ele endureceu sua expressão e pensou, para ser protegido tão fortemente, significa apenas que é um objeto extremamente valioso. Mesmo que eu não possa usá-lo, sempre posso vendê-lo ou trocá-lo com Lady Esfinge. Vou levá-lo comigo, não importa o que aconteça. Félix olhou profundamente para o cubo escuro escondido, mostrando sua determinação inabalável diante de seu esquadrão. Vê-lo agir assim fez com que eles tivessem apenas um pensamento em mente, que porra ele está olhando? Fim do capítulo. Capítulo 594 O cubo preto como Pete. É melhor você agir logo. Asna avisou franzindo a testa, o cubo está piscando como se estivesse prestes a desaparecer a qualquer momento. Ao perceber que a luz refletida na palma da mão estava começando a diminuir, Félix percebeu que o cubo também desapareceria depois que a luz desaparecesse. Se isso acontecesse, ele teria que esperar mais um dia para que a luz se alinhasse perfeitamente com o monólito novamente. Félix sabia que era impossível esperar tanto tempo já que Nietzsche e Jack mal conseguiam sustentar as paredes do buraco com suas habilidades. Se ele decidisse deixar o buraco desabar enquanto o pico da pirâmide estivesse totalmente aberto, então a areia entraria no salão como uma pia engolindo água. Merda, pior ainda, não posso fazer com que meu esquadrão saia do salão agora, pois eles interromperão o feixe de luz. Félix franziu as sobrancelhas com o pensamento. Ele estava planejando deixar seu esquadrão sair primeiro, enquanto eles levavam um fio com eles para que ele pudesse facilmente se transmutar em eletricidade e escapar depois de pegar o cubo escuro como breu.
Infelizmente, enquanto a existência do cubo estivesse ligada à luz refletida, este plano nunca funcionaria. A única jogada que tenho é fazer os outros beberem poções de voo e deixá-los ficar no topo da pirâmide. Félix ponderou, mas não posso fazer com que todos voem no ar ao mesmo tempo, pois não se sabe se este guardião real também poderia disparar raios laser ou não. Quando Félix assistiu ao documentário, ele não viu o guardião real entrar em ação, já que os outros guardiões eram mais que suficientes para lidar com aqueles pequenos piratas. Embora não o tenha visto fazer nenhum movimento, Félix ainda estava imensamente cauteloso com ele. Especialmente quando o tesouro do salão estava na palma da sua mão. Portanto, a melhor jogada atual é fazer com que Poalani e Kodri permaneçam perto do pico, enquanto Eric e as meninas permanecem no chão. Félix escolheu esta ordem porque Malissa, Malak e Eric foram mais rápidos que os outros dois. Então, quando a merda batesse no ventilador, eles teriam mais chances de chegar ao topo da pirâmide do que eles. Ao apresentar um plano plausível, Félix rapidamente desativou seu modo supersônico e deu essas ordens exatas ao resto. Mova isso. Certifique-se de não interromper a luz. Kodri e Poalani beberam às pressas poções regadas a voo e partiram em direções diferentes. Quando Félix viu que eles haviam alcançado suas posições, ele lançou a Malak um olhar sério e então voou rapidamente em direção à palma do guardião real. Todos ficaram tensos enquanto o observavam mergulhar em direção ao centro da palma da mão. Eles não sabiam exatamente o que ele estava fazendo já que não conseguiam ver o cubo, mas eles não tinham intenção de perder tempo permanecendo em dúvida ou confusos. Enquanto isso, Félix estava ainda mais tenso do que eles, pois quanto mais perto ele chegava do cubo, mais seu instinto gritava para ele recuar. Isso o deixou nervoso se não haveria problema em possuir tal objeto. Infelizmente, Félix estava envolvido demais para permitir que suas emoções o mudassem de ideia. Assim, no instante em que alcançou a palma da mão, ele não hesitou em expressar seu pedido: "Rainha, por favor, transmita tudo o que está acima desta palma." Sua pulseira AP projetou instantaneamente uma luz azul em toda a superfície da palma por uma fração de segundo. Então, desapareceu imediatamente sem criar qualquer alarde. Funcionou? Félix se perguntou enquanto examinava a palma abaixo dele. Ele ficou em dúvida porque não viu nenhuma partícula azul que representasse a existência do cubo. Não, ainda está pairando em seu lugar. Felizmente, Asna poupou-lhe o trabalho de perguntar à rainha. Achei que todos os objetos do universo poderiam ser colocados dentro dos cartões espaciais sem muitos problemas. A confusão de Félix era compreensível. As cartas espaciais foram concebidas para terem a capacidade de armazenar qualquer coisa na forma sólida, líquida e gasosa, desde que não estivesse viva. Para que o processo falhasse, Félix chegou apenas a uma conclusão. Asna, este cubo está vivo? Félix perguntou nervosamente. Não sei. Asna semicerrou os olhos para o cubo por um segundo, depois encolheu os ombros descuidadamente. Parece um cubo de Rubik sólido normal, mas de cor preta. Nada mais, nada menos. Assim como Félix queria responder, Asna o apressou: "Pare de pensar demais e tome uma decisão. O cubo está começando a ficar nebuloso. Caramba, guie-me até lá." Sabendo que não era hora de hesitar, Félix decidiu pegar o cubo diretamente. Asna rapidamente lhe deu instruções, já que a superfície da palma era bastante larga. Quando Félix estava perto do cubo, ele não precisou mais da ajuda de Asna, pois ele se rendeu com uma aura perversa e maligna. Kabak! O coração de Félix deu um pulo depois de entrar em contato com essa aura. Mesmo usando um capacete e recebendo oxigênio de um tubo, Félix começou a sentir como se estivesse sendo sufocado enquanto seu coração era apertado com força. Esta foi a primeira vez que ele experimentou algo assim e ele não sabia como reagir. Uau, isso é uma aura maligna. Thor ergueu as sobrancelhas surpreso com a sensação que Félix estava experimentando. Não é tão pesado e arrogante quanto o Paragon of Sins, mas o fato de vir de um pequeno cubo é bastante preocupante.
Jormungand endureceu a expressão ao ordenar: Félix, deixe essa coisa para trás imediatamente. Antes que Félix pudesse reagir ao aviso de Jormungand, Lady Esfinge objetou com um olhar iluminado: não dê ouvidos a esse gato assustado. Enquanto você me tiver, nada acontecerá com você, tanto física quanto mentalmente, se eu decidir ajudá-lo. Então, enterre profundamente essas emoções e leve-as com você. Esfinge. Sua curiosidade o mataria. Jormungand olhou para Lady Esfinge e disse: você sabe que qualquer coisa relacionada ao modelo dos pecados não é motivo de piada. Como este cubo poderia estar relacionado com aquele ser, que nunca se preocupa em deixar seu reino vazio? Lady Esfinge respondeu: seu medo fará com que o pequeno Félix perca uma oportunidade potencial de se fortalecer rapidamente. No momento em que Félix percebeu que este cubo poderia ajudá-lo a ficar mais forte, ele cerrou os dentes e lutou contra o instinto de escapar. Então, ele voou através da aura vil enquanto pedia à rainha que transformasse os nanorobôs de seu traje em um braço. Não importa o quão desesperado Félix estivesse, ele nunca age de forma imprudente. Tocar esse cubo desconhecido com a mão era mais do que tolo. Ele pegou. No momento em que Asnai e o resto viram que o cubo estava firmemente preso pelos nanorobôs, eles pararam de falar imediatamente e olharam Félix atentamente, cada um com uma expressão diferente. Enquanto Asnai e Jormungand exibiam sinais de preocupação, Lady Esfinge e Thor pareciam estar apenas curiosos sobre os resultados de tal contato direto. Parece bastante sólido, é altamente improvável que esteja vivo. Enquanto isso, a ansiedade de Félix estava prestes a explodir seu coração, pois ele estava com muito medo de que o cubo pudesse atacá-lo rapidamente. Felizmente, nada de extraordinário aconteceu. Estrondo. Estrondo. Assim como Félix queria suspirar de alívio, ele ficou chocado ao ver que a palma gigante abaixo dele começou a rachar. Logo, as rachaduras na palma da mão começaram a se espalhar rapidamente pelo enorme corpo do Guardião Real. O que o chefe fez para o Guardião iniciar a autodestruição? Eric perguntou com os olhos arregalados. Malak e o resto ficaram chocados e confusos assim como ele, tornando-os incapazes de responder a sua pergunta. Felizmente, eles não eram tão ingênuos quanto Eric em acreditar que o Guardião Real estava realmente se destruindo. Sir Félix, isso não é um bom presságio para nós. Devemos partir imediatamente. Malak pediu permissão enquanto tentava ao máximo manter-se calma sob a chuva de escombros. Não poderia concordar mais. Félix ordenou enquanto voava para longe da palma do guardião: Kodri, Pualane, saiam agora. Com prazer. Finalmente podemos sair deste lugar infernal. Aqueles dois imediatamente voaram em direção ao pico da pirâmide com olhares aliviados, como se tivessem acabado de receber um perdão real. Como já estavam bem perto, ninguém duvidou nem por um segundo que não conseguiriam sair com segurança. Infelizmente, no momento em que Félix piscou os olhos, dois raios brancos e leitosos ofuscantes apareceram em sua pupila dilatada. As vigas eram glamorosas e hipnotizantes. Mas nem Félix nem o resto do time tiveram o luxo de apreciá-las desde o momento em que apareceram, tanto Kodri quanto Pualane haviam desaparecido, literalmente. Nenhuma única partícula visível foi deixada para trás para representar a sua existência. Assim como eles se apresentaram silenciosamente, aqueles lindos raios brancos também desapareceram silenciosamente. A única coisa que deixaram para trás foram duas marcas gigantescas de queimaduras nas pedras douradas e um salão silencioso e inexpressivo. Félix, Malak, Malissa e Eric só conseguiam tremer enquanto lentamente viravam suas cabeças rígidas do pico da pirâmide para a fonte daqueles raios. Quando eles finalmente entraram em contato com a fonte, calafrios percorreram suas espinhas ao ver os olhos do Guardião Real queimando furiosamente com chamas brancas enquanto sua boca exibia o sorriso mais sinistro que eles já tinham visto em suas vidas. Fim do capítulo. Capítulo 595 O Guardião Real. O que foi aquele barulho, pessoal? Vocês estão bem? De repente, a voz preocupada de Jones ressoou alto no interfone, conseguindo tirar Félix e o resto do torpor.
Não é nada, apenas continue focando na estabilidade das paredes. Félix respondeu calmamente depois de respirar fundo. Ele podia ver pela abertura que tanto Nietzsche quanto Jones tremiam em suas posições enquanto continuamente liberavam gelo e vinhas de suas mãos nas paredes. Em tal situação, Félix sabia que esconder deles o que aconteceu era a melhor decisão. Não posso arriscar perder o foco deles em um momento tão crítico. Félix sabia que no momento em que as paredes desabassem, elas seriam trancadas com essa monstruosidade gigantesca que poderia fazer um Bloodliner de pico do quarto estágio desaparecer sem deixar vestígios. Sir Félix, o que devemos fazer agora? Malissa perguntou enquanto olhava com medo para o Guardião Real, que lentamente se levantava. Depois de ver o destino de Kodri e Poalane, ela não se atreveu a pensar em voar até o pico da pirâmide. Quanto a ficar triste com a morte deles. Ninguém tinha tanto luxo. Félix não respondeu, mas ativou seu modo supersônico para desacelerar o fluxo do tempo por alguns segundos extras de contemplação. Sinto-me mal pela forma como Kodri e Poalane morreram, mas este não é o momento de lamentar por eles. Félix semicerrou os olhos diante do sorriso sinistro do Guardião Real e pensou: o fato de ele não ter disparado outro feixe de laser em mim, embora eu estivesse voando, implica duas coisas. Ou o Guardião não quer danificar o cubo ou atira apenas em alvos que procuram escapar do topo da pirâmide. Seja o que for, eu trouxe esse problema para mim e para o time. Não posso acabar com eles na linha de chegada. Félix endureceu sua expressão. A única maneira de garantir a segurança deles é forçar o Guardião Real a se concentrar apenas em mim. Pelo menos você assume a responsabilidade por sua ganância. Jormungand elogiou um pouco. Assim como Félix queria mostrar um sorriso amargo, seus olhos se arregalaram em choque quando viu que os olhos do Guardião Real estavam ficando ainda mais brilhantes enquanto olhava para Malak. Merda! Na verdade, ele pode mirar até mesmo em quem está no chão. Sem outro pensamento em mente, Félix correu na velocidade do som em direção a Malak, que podia ser vista tentando bater as asas em câmera lenta, preparando-se para desviar do raio laser que se aproximava. Mas pela expressão de desespero em seu rosto, ela sabia claramente que era muito mais lenta do que aquele raio laser que poderia aparecer na velocidade da luz. Inferno, até Félix sabia que ele era muito mais lento depois de ver sua primeira aparição. No entanto, nem todas as esperanças foram perdidas, pois o Guardião Real claramente precisa de um pouco de tempo para atirar. Félix aproveitou ao máximo esses milissegundos para chegar ao lado de Malak e fugir rapidamente após pegá-la. Uma fração de segundo depois, uma luz branca leitosa brilhante iluminou o salão mais uma vez, forçando todos a fecharem os olhos. No instante em que Eric e Malissa perceberam que a luz havia desaparecido, eles rapidamente os abriram e começaram a olhar ao redor, esperando que Malak e Félix estivessem bem. Não demorou nem um segundo para eles localizarem Félix carregando Malak pela cintura enquanto tinha algumas cargas elétricas restantes percorrendo seus corpos. Todos, mantenham o foco nos olhos do Guardião. No momento em que vocês os virem ficando mais brilhantes, saiam do seu lugar imediatamente. Félix gritou imediatamente no interfone, não dando tempo para os demais reagirem. Baque. Logo, ele largou o paralisado Malak, que estava em contato direto com seu raio, e então ordenou novamente com um tom sério: não vou me repetir, você é a ordem. Chefe. Mas evite o bate-papo e concentre-se nos olhos dele se não quiser morrer. Félix rugiu enquanto corria em direção à perna esquerda ligeiramente quebrada do Guardião. Ele fez questão de não sair em alta velocidade para que o Guardião o notasse. Para atraí-lo ainda mais, Félix continuou gritando enquanto agitava o cubo escuro como breu: seu idiota assustador. Se você quiser recuperar seu tesouro, venha buscá-lo. O Guardião Real, que estava planejando eliminar o lixo primeiro, não pôde deixar de olhar para Félix depois que ele fez tanta confusão. HUMN, se não fosse da sua rede, eu teria mandado você dos seus sacrifícios ativos para ajudar seus amigos.
Do nada, uma voz profunda e áspera ressoou estrondosamente por todo o salão, chocando todos que a ouviram. Foi alto o suficiente, atingiu tanto Nietzsche quanto Jones, fazendo-os enrijecer em seus lugares. A linguagem usada era estranha demais para que compreendessem o que ele dizia. Enquanto isso, Félix e o resto não puderam deixar de duvidar de seus ouvidos depois de perceberem que o guardião real tinha acabado de falar. Que diabos! Os golems podem atingir um nível tão alto de inteligência. Eric gritou alto em estado de choque. Infelizmente, até Félix ficou perplexo com a repentina mudança dos acontecimentos. Parece que este golem tem um espírito residindo nele. Lady Esfinge comentou com um tom cheio de elogios. Parece que a proficiência do dono na criação de golems não é tão ruim. Para Lady Esfinge elogiar o mestre da ruína, significava apenas que ele realmente era um indivíduo extraordinário. Muito ruim, parece que o espírito que ele colocou dentro do guardião não foi paciente o suficiente para conversar, pois no momento em que Félix parou de andar, ele se deparou com dois olhos brilhantes. SZLZLZLZ. Sem pensar duas vezes, Félix entrou em seu modo supersônico e fugiu do ataque instantâneo. Depois de evitá-lo facilmente, Félix não demonstrou nenhum sinal de alegria. Isso porque seus raios armazenados estavam prestes a acabar. Sem ele, ele não seria capaz de usar o modo supersônico novamente. Se isso acontecer, Félix sabia que estaria condenado. Merda, não posso desperdiçar minha energia usando um campo elétrico para absorver o raio. Era de se esperar depois de usar repetidamente a capacidade de manipulação de tamanho para eliminar esses guardiões. No momento, ele sabia que Asna estava sem energia de emergência e foi deixado sozinho com os 70% restantes em seu corpo. Só posso usar esse método para recuperar um pouco de energia. Cuidado! Abruptamente, o processo de pensamentos de Félix foi interrompido pelo aviso repentino de Asna. Sabendo muito bem que Asna não iria brincar naqueles momentos críticos, Félix instantaneamente se cobriu de cargas elétricas e parecia ter se teletransportado a 10 metros de seu local anterior. Esse ponto estava emitindo fumaça branca devido ao calor causado pelos raios laser. Obrigado. Félix enxugou a testa suada e pensou com uma expressão séria: preciso bolar um plano que irá prejudicá-lo pelo menos por alguns segundos se eu quiser viver. Félix sabia que matar o guardião estava fora de questão devido às suas terríveis condições. Não tenho tempo para pensar no plano perfeito, então só posso usar o mesmo método que usei antes e improvisar em qualquer lugar. Ao tomar uma decisão rápida, Félix estalou o dedo e se transformou em gigante novamente. Ao fazer isso, ele também entrou em seu modo supersônico, além de derramar uma névoa venenosa cinza condensada de sua pele. Como seu tamanho era diferente de antes, a névoa venenosa parecia uma magnífica nuvem de tempestade com relâmpagos brilhando por dentro. Antes que Malak e o resto pudessem reagir a este desenvolvimento, Félix teletransportou-se instantaneamente para os enormes pés do guardião real e pulou em sua unha. Embora Félix pudesse ser considerado um gigante, neste momento, ele ainda parecia bem pequeno em comparação com o tamanho do gigante do guardião real. Mesmo assim, Félix não deixou que a diferença de tamanho o detivesse. Ele cerrou o punho e deu um soco no queixo da perna com toda a força que pôde. Rachadura, rachadura. Pequenas fissuras resultaram do seu ataque, permitindo a Félix entender que o material usado para criar o guardião real era muito mais resistente que os outros guardiões. Mesmo assim, Félix não conteve seus golpes rápidos como um raio. Como seu raio armazenado era muito limitado, ele foi forçado a realizar seu ataque sem estar no modo supersônico. Depois de perder sua velocidade monstruosa, o guardião real finalmente conseguiu reagir à surra violenta de Félix. Sim, querido. Percebendo que Félix estava tentando destruir seu tornozelo, o sorriso sinistro do guardião real se transformou em uma careta desagradável. Quando Félix percebeu isso, arrepios percorreram sua espinha, fazendo-o interromper imediatamente seu ataque e recuar o mais rápido possível.
No momento em que alcançou o dedo do pé, seu coração afundou ao ver uma luz branca leitosa emergindo das rachaduras no tornozelo. Então, dezenas de minúsculos raios laser foram emitidos por toda parte, assustando Félix, que estava agachado abaixo do dedo do pé do guardião para se proteger. O corpo inteiro desse filho da puta pode disparar lasers. Félix estaria mentindo se dissesse que esse novo acontecimento não o assustava porque o único plano que ele tinha era aleijar o pé do guardião e escapar durante a queda ou depois. Para um golem ter um tamanho assim significava apenas que seria quase impossível carregar seu peso com um pé. Agora, sua mente estava absolutamente em branco, pois ele não conseguia descobrir nenhum método para executar seu plano sem se aproximar demais daquelas rachaduras. O que eu faço? Não. HMM? Assim como Félix tentou procurar um plano de emergência, seus pensamentos foram interrompidos pela visão das rachaduras sendo derretidas. As mesmas rachaduras onde ele estava socando antes e de onde surgiram os raios laser. Isso é estranho, se as rochas fossem tão vulneráveis aos raios laser, então seus olhos deveriam ter derretido há muito tempo. A suposição de Félix estava correta. O material corporal do guardião era resistente o suficiente para resistir ao calor monstruoso dos raios laser. A melhor prova foram as rachaduras perfeitamente finas no queixo da perna, alguns metros acima da área de ataque de Félix. Isto levou Félix a chegar a apenas uma explicação válida para o fenômeno do derretimento. Haha, meu frágil incentivo enfraqueceu as rochas a ponto de elas acharem difícil lidar com o calor. Isso muda tudo. Animado, Félix pulou na unha novamente e mostrou um amplo sorriso sinistro para o guardião real. Então, sem qualquer hesitação, Félix mostrou-lhe o dedo médio e zombou com uma arrogância recém-descoberta. Para ter uma mira tão ruim, não admira que você tenha sido capturado e preso dentro deste golem. Fim do capítulo. Capítulo 596 Lutando contra o Guardião Real. Enquanto Malak e o resto ficaram pasmos com sua súbita mudança de atitude, os olhos do Guardião Real pareciam estar prestes a cuspir chamas em Félix. Você está perguntando para FRT. No entanto, Félix não se intimidou nem um pouco. Em vez disso, ele ficou encantado porque sua provocação conseguiu irritá-lo. É assim que você mira. Então, ele prontamente manifestou dezenas de lanças gigantes cinzentas, venenosas e frágeis e atirou todas na área derretida do tornozelo. Poof puff. As lanças explodiram com o contato, deixando para trás múltiplas nuvens cinzentas no tornozelo. Então, eles vazaram pelas rachaduras laranja derretidas e começaram a transformar as rochas em uma bagunça frágil por dentro. Contudo, em menos de um segundo, a névoa cinzenta evaporou completamente do tornozelo. A razão? O Guardião Real disparou mais uma vez raios laser em Félix. Felizmente, desta vez Félix já estava preparado e se escondeu sob o dedo do pé no instante em que viu o tornozelo ficando iluminado. A melhor parte? Ele evitou isso sem depender de sua velocidade supersônica. De novo, mesmo assim, Félix não perdeu tempo sentindo-se orgulhoso. Em vez disso, ele aproveitou a abertura livre que o Guardião Real sempre expunha após disparar raios laser. Uau! Um arsenal de lanças cinzentas se manifestou mais uma vez antes de ser arremessado na área derretida. Tentativas tolas. A voz zombeteira do Guardião Real ressoou alto quando ele baixou a enorme palma da mão para Félix, claramente planejando esmagá-lo em pedaços em vez de repetir o mesmo ataque. Querido Deus, o salão será destruído se isso pousar. Puxe alguma distância dele. Chefe. Malissa, Eric e Malak mostraram expressões de preocupação, medo e desespero enquanto voavam reflexivamente para longe da palma de Deus. Félix, que estava enfrentando a enorme pressão de estar logo abaixo dele, não acharia muito chocante chamar assim. Tal pressão e força eram capazes de transformar as pernas de qualquer pessoa em gelatina. Sabendo que seus raios armazenados eram valiosos demais para serem desperdiçados, Félix tensionou seu corpo e correu o mais rápido que pôde em direção à parte sem sombras do salão. Merda, não vou conseguir.
Porém, depois de ver que a sombra da mão estava ficando cada vez maior, ele sabia que seria pego por ela se continuasse nesse ritmo. No entanto, Félix ainda hesitava em desperdiçar o que restava de seus raios armazenados para evitar um único ataque. Pense, pense, pense. Felizmente, o perigo da situação permitiu que Félix experimentasse outra explosão de adrenalina, acelerando seus batimentos cardíacos e seu processo de pensamento. Essa explosão foi tudo o que ele precisava para limpar sua visão e ver sua rota de fuga. SZZLZLZLZLZ. Félix semicerrou os olhos para uma abertura entre o anel e o dedo médio que estava apenas alguns 10 metros acima dele. Então, sem hesitar, ele encolheu seu corpo ao tamanho normal e pulou o mais alto que pôde. Que diabos! Malissa, que decidiu dar uma espiada atrás dela, quase sofreu um ataque cardíaco ao ver a proatividade de Félix em diminuir a distância entre ele e aquela palma apocalíptica. Infelizmente, sua visão de Félix logo foi prejudicada pelos dedos gigantescos que estavam prestes a tocar o chão. Quando ela viu isso, ela tirou todas as suas preocupações sobre Félix e se preparou para o impacto. Uma fração de segundo depois, uma onda de choque magnífica surgiu após o contato da palma da mão com o chão. Antes que a onda de choque atingisse Eric, Malissa e Malak, uma explosão estrondosa abalou todo o salão. Então, os dois se chocaram contra os três, fazendo com que fossem atirados violentamente em direção à parede. THUD tudo THUD. No instante em que bateram nele, o traje absorveu a maior parte do dano, salvando-os de terem seus ossos quebrados. Infelizmente, os capacetes não sobreviveram perfeitamente porque o vidro quebrou devido ao som mortal. Enquanto isso acontecia, Félix podia ser visto flutuando dezenas de metros acima da palma da mão com um capacete rachado e dezenas de lanças cinzentas apontando para o tornozelo. Antes que o Guardião Real pudesse reagir à fuga de Félix, seu tornozelo foi recebido por uma saraivada de lanças venenosas sem fim. Puf puf. Como o Guardião Real não estava prevendo a sobrevivência de Félix e o contra-ataque abrupto, seu tornozelo acabou engolfado por uma nuvem cinza gigante por alguns segundos. O bastardo. Só depois de sentir que seu tornozelo estava ficando cada vez mais fraco é que o Guardião Real percebeu que não conseguiria continuar assim. Então, naturalmente, ele disparou raios laser do tornozelo para evaporar a névoa. Infelizmente, no instante em que fez isso, seu tornozelo começou a quebrar em pedaços derretidos. Pelo menos na parte frontal, onde Félix mais focou. Embora fosse apenas metade do tornozelo, um largo sorriso surgiu no rosto de Félix depois de ver que o Guardião Real estava começando a cambalear ligeiramente. Bom, ele está começando a perder o equilíbrio. Antes que ele decida sentar-se no trono e arruinar meu plano, preciso afastá-lo disso. Félix rapidamente tirou aquele sorriso do rosto e estalou os dois dedos, resultando na criação de duas enormes espadas cinzentas condensadas em suas mãos. Atrás dele havia um arsenal de lanças cinzentas flutuando, fazendo-o parecer o deus da morte, pronto para julgar esse golem tolo. Uau uau! Uma fração de segundo depois, Félix mergulhou rapidamente em direção ao tornozelo e ao mesmo tempo ordenou que as lanças o acertassem. O Guardião Real não estava planejando deixá-lo fazer uma viagem fácil, pois ele começou a disparar raios laser pelas rachaduras em seu longo braço e também em seus olhos. Como Félix os estava antecipando, ele rapidamente se escondeu sob o tríceps do braço. No entanto, antes que ele pudesse se sentir relaxado com sua evasão bem-sucedida, ele foi forçado a entrar no modo supersônico porque o Guardião Real estava na verdade se preparando para disparar raios laser de todo o braço. Isso tornou impossível ficar perto dele. Felizmente, Félix já estava perto o suficiente do tornozelo, fazendo-o aproveitar seu impulso e suas grandes espadas cinzentas para infligir o máximo de névoa venenosa dentro dele. No entanto, desta vez o Guardião Real reagiu instantaneamente evaporando a névoa antes que ela pudesse causar qualquer dano sério. Felizmente para Félix, toda vez que o Guardião Real usava aqueles raios laser, o formato do tornozelo ficava cada vez pior.
Hehe, você o encurralou. Asna riu com um tom zombeteiro. Se ele deixar a névoa, as pedras de que é feito seu tornozelo ficarão fracas demais para suportar seu peso. Se ele decidisse lidar com isso, o calor acabaria derretendo também as pedras frágeis. Se ele decidisse confiar em sua força física, o movimento que ele faria acabaria colocando uma pressão enorme em seu tornozelo enfraquecido. Craack. Antes que Asna pudesse terminar de falar, um barulho alto ressoou no corredor, chocando a todos, menos Félix. Finalmente, em vez disso, ele ficou emocionado ao ver que o tornozelo finalmente se separou do pé depois que o guardião real tentou derrubá-lo. Ele estava muito furioso e humilhado para ser interpretado por um humano minúsculo como esse para parar por um segundo e pensar em dar um passo para trás. É por isso que não gosto de usar espíritos dentro dos meus golems. Suas emoções sempre atrapalharão sua tarefa, ao contrário das IAS frias e racionais. Lady Esfinge balançou a cabeça levemente enquanto observava o guardião real tentando ao máximo não cair no chão. Infelizmente, a briga que ele teve com Félix o forçou a se afastar de seu trono majestoso sem perceber. Isso o deixou preso no meio do corredor. Ele fez isso. O que está acontecendo lá embaixo? Oh Deus, parece que ele vai cair em nossa direção. Prepare-se para escapar. Félix gritou no interfone, lembrando que tudo o que ele fazia era para essa pequena abertura. Atualmente, ele pode ser visto respirando com dificuldade com o suor cobrindo toda a sua testa, marcas claras de exaustão elementar. A luta o minou, deixando-o com apenas 5% no tanque para não desmaiar. Tudo isso foi simplesmente para destruir o tornozelo do guardião real. Bum bum! Depois de alguns segundos tentando se equilibrar, o guardião real finalmente percebeu que seria impossível continuar em pé. Então, em vez de resistir, ele decidiu controlar a forma como caiu. UFOs. Enquanto eu mantiver meus olhos em você, você nunca fugirá. Os ouvidos de todos tremeram com seu grito furioso, mas eles ainda não entendiam a língua falada. No entanto, vendo como os olhos do guardião real nunca os deixaram, mesmo que ele estivesse caindo lentamente, eles facilmente entenderam o que ele queria dizer. Seus corações afundaram ao pensar em tentar voar até o topo da pirâmide em tais condições. Aos olhos deles, a única razão pela qual Félix se arriscou para prejudicar o guardião real foi fazê-lo perder a atenção neles, dando-lhes alguns segundos para escapar. Mas agora, baque! Os joelhos do guardião real tocaram o chão, fazendo-o recuperar o equilíbrio na posição ajoelhada. Ele parecia tão sólido quanto antes, fazendo Eric e os outros se sentirem totalmente desesperados quanto à fuga. O que é pior, seus olhos enfurecidos estavam neles desta vez, em vez de em Félix, que permanecia surpreendentemente silencioso com as mãos cerradas em punhos. Quando Malak e o resto o viram assim, eles só puderam suspirar de desânimo e aceitação de sua condenação. Eles puderam ver que Félix gastou tudo para salvá-los, embora ele pudesse facilmente ter escapado sozinho, confiando em seu modo supersônico. Afinal, era simplesmente impossível acertá-lo com raios laser durante isso. Chefe, se sobrar alguma energia, por favor, deixe-nos para trás. Você fez mais do que o suficiente. Eric deu a Félix um sorriso sincero e disse: todos os anos que vivi não se comparam a um único minuto que passei servindo a você. Estou satisfeito com a aventura. Malak e Malissa olharam para ele com um sorriso irônico. Eles gostariam de ser tão altruístas e leais quanto ele, mas isso não está acontecendo devido ao pouco tempo que passaram um com o outro. A lealdade absoluta não poderia ser obtida tão facilmente. Então, eles baixaram a cabeça sem aprovar ou desaprovar o que Eric disse. Asna, está feito? Sim. Félix soltou as mãos ao ouvir isso, permitindo que um monte de entulho preto caísse. Ele ouviu o que Eric disse, mas não se preocupou em pensar nisso. Por quê? É hora de partir. Félix sorriu levemente ao olhar para a expressão sinistra do guardião real. Ele sabia que o guardião real não os atacou imediatamente porque viu o desespero em seus olhos e acreditou que já havia vencido.
Que pena para ele, prejudicá-lo foi apenas a primeira parte do plano astuto de Félix. Fim do capítulo. Capítulo 597. O momento final. Pare com essa besteira e use tudo o que você tem para voar até o pico da pirâmide agora mesmo. Jones, Nietzsche vai embora também. Antes que pudessem tentar entender o que ele queria dizer, eles viram o corpo de Félix ser consumido dentro de uma enorme nuvem negra. O incentivo à corrupção foi usado. Impossível. O guardião real ficou chocado porque Félix mostrou claramente sinais de exaustão elementar. Mesmo que não o fizesse, o guardião real acreditava firmemente que a energia de Félix não deveria ser infinita a ponto de ele poder ir com tudo contra seus asseclas e depois contra ele. Infelizmente, o que ele não sabia era que Félix sempre segurava firmemente pedras venenosas de alto grau nas palmas das mãos. Enquanto ele os absorvia, Asna imediatamente purificava a energia e a armazenava. Este foi o método de emergência que ele pensou com Asna. Ele ficou feliz por ter sido útil, dando-lhe apenas o suficiente para terminar esta batalha. Uau! Félix não deu tempo ao guardião real para ficar chocado enquanto voava como o vento em direção à sua cabeça. Quando Félix alcançou seu rosto, a nuvem negra se transformou em uma tela gigante que bloqueava completamente a visão do guardião real do topo da pirâmide. No instante em que Malak e o resto viram isso, seus rostos se iluminaram como os de uma criança ganhando um PS5 de presente em seu aniversário. Gu! Malak gritou de excitação enquanto ela desdobrava suas magníficas asas azuis flamejantes e decolava como um foguete em direção à saída. Malissa a seguiu com força enquanto Eric surfava em um vendaval criado por ele mesmo que levava ao topo. Porém, no momento em que cruzaram a meia-linha, Félix gritou um aviso: Dude! Uau, uau, uau! Todos os três instantaneamente fizeram uma curva acentuada para os lados antes que a voz de Félix pudesse ecoar uma vez. Seu excelente reflexo e confiança no disparo de Félix permitiram que eles escapassem com sucesso de 2 raios laser apontados diretamente para a saída do pico. Conseguimos! Eric gritou de entusiasmo enquanto continuava surfando até a saída, sabendo muito bem que o guardião não poderia disparar outro laser antes de saírem. Assim como ele esperava, todos os três passaram pelo buraco sem qualquer obstáculo, juntando-se a Nietzsche e Jones. Seus pequenos bastardos! O guardião real uivou de fúria e humilhação ao ver depois que o bloqueio de veneno evaporou. Ele não se atreveu a acreditar que realmente permitiu que 3 ratos escapassem do corredor depois de acordá-lo. Para um espírito orgulhoso pertencente ao braço direito do dono das ruínas, tal falha foi suficiente para incendiar seu coração e perder a compostura. Porém, no momento em que viu que Félix ainda estava para trás, todas essas emoções endureceram, fazendo-o recuperar o controle de si mesmo. Afinal, ele não esqueceu que seu objetivo principal não era matar todos, mas recuperar o cubo escuro como Breu. Sabendo que Félix poderia escapar facilmente de seus raios laser com sua velocidade monstruosa, ele decidiu se tornar físico, enviando seu braço direito rapidamente para ele. Infelizmente, ele logo percebeu que Félix estava fora de seu alcance por estar ajoelhado. Então é isso. Só então ele descobriu que o único propósito de Félix ao quebrar o tornozelo não era criar uma oportunidade, mas simplesmente torná-lo incapaz de alcançar fisicamente a saída da pirâmide. No momento em que Félix viu o tamanho do guardião real, ele soube que era possível usar seu longo braço e bloquear a saída com ele. No momento em que ele fizesse isso, tudo estaria realmente acabado para eles, a menos que conseguissem quebrar seu braço em 2. Félix entendeu que o guardião real era um ser orgulhoso que o subestimava e era facilmente controlado por suas emoções por 2 motivos. A cadeira majestosa e estar preso por tanto tempo. Então, ele pretendia enganar o guardião real, fazendo-o acreditar que estava simplesmente desesperado para quebrar o tornozelo e criar uma fuga surpresa durante sua queda. Mas, na realidade, seu plano principal era cegá-lo enquanto seu braço nunca mais alcançasse a saída. Todo esse planejamento e atuação foi para garantir que seu esquadrão pudesse escapar com segurança. Agora que o fizeram,
Félix não tinha intenção de ficar para trás para entreter o guardião real. Félix estava confiante em sua fuga, já que havia guardado um pequeno raio dentro de seu corpo só para este momento. Por que ele não está atirando em mim? Ele desistiu? Isso não pode ser. No entanto, a confiança de Félix logo se transformou em confusão ao ver que ele estava a apenas 10 metros da saída, mas o guardião ainda não havia disparado seu último ataque desesperado. Antes que Félix pudesse olhar para trás para aliviar sua confusão, todo o seu corpo foi envolvido por uma onda de arrepios, fazendo sua mente congelar de uma sensação que ele não sentia há muito tempo. Medo da morte absoluta. A única vez que ele sentiu essa sensação foi quando estava prestes a explodir sua alma para arruinar a tentativa de Asna de controlar seu corpo. Sentir isso fez saber que não havia absolutamente nenhuma maneira de sobreviver, não importa o que ele tentasse fazer. Em casos normais, qualquer um já estaria paralisado pelo desespero. Mas a vasta experiência e os sentidos de batalha apurados de Félix permitiram que ele fizesse um último movimento. Ative o modo supersônico. No instante em que seu processo de pensamento e reflexos melhoraram significativamente, Félix se virou com uma expressão entorpecida. O que apareceu em sua linha de visão foi uma cena que ficaria gravada em sua mente por toda a eternidade. Todo o corpo do guardião real estava iluminado com uma ofuscante luz branca leitosa. Dos pés à cabeça, todas as rachaduras em seu corpo. Seu corpo estava liberando aquela luz ao mesmo tempo. Quando os olhos de Félix pousaram no rosto do guardião real, ele sentiu como se pudesse ver o mesmo sorriso sinistro que viu no momento do despertar do guardião real. Pare de ficar bico como um idiota e RUN. A personalidade brincalhona de Asna não estava em lugar nenhum quando ela gritou com Félix com uma expressão aterrorizada. Enquanto isso, os primogenitores não disseram nada, pois ainda estavam bastante assustados com o guardião real, decisão de explodir seu espírito apenas para se livrar de Félix. Aos olhos deles, qualquer espírito que tivesse dado seu consentimento para pilotar um golem significava apenas que ele preferiria viver como uma marionete do que morrer com dignidade. Golem por lealdade absoluta ao seu mestre. Se fosse assim, então o guardião real soprando seu espírito para honrar o desejo de seu mestre não era tão improvável. Enquanto isso, os reflexos de sobrevivência de Félix finalmente entraram em ação depois de ouvir a voz aterrorizada de Asna, fazendo-o forçar, suas asas bateram o mais rápido que podia. Sua expressão entorpecida já havia mudado para um olhar perturbado. Ainda não acabou. Devido à sua súbita explosão de velocidade, ele finalmente conseguiu atravessar para o outro lado. Ele podia ver que o buraco estava desmoronando por causa da fuga de Nietzsche Jones com Malak e o resto, estourando através da areia e dos escombros como uma broca. Assim que ele estava prestes a perfurar tudo e ser recebido de braços abertos pelo lindo céu azul, a esperada explosão finalmente ocorreu dentro do corredor. Droga! Nenhum som foi ouvido, mas Félix soube instantaneamente que isso aconteceu, já que metade de seu corpo foi instantaneamente consumido por um amplo pilar de luz em forma de triângulo. Ele não sentiu absolutamente nenhuma dor ou desconforto, mesmo quando seus olhos foram queimados até o limite, nítido pelo mero brilho da luz. Se ele ainda pudesse ver, ele teria ficado impressionado com o pilar de luz que perfurou o céu e alcançou o espaço momento depois. Boom! Finalmente alcançado, rompendo os tímpanos de Félix e arremessando-o a centenas de metros de distância do pilar de luz. Mas Félix nem sentiu, pois já havia perdido a consciência depois que o pilar de luz consumiu seu coração e tudo do lado esquerdo. Apenas sua cabeça e seu lado direito ficaram um pouco intactos. Se não fosse pela pirâmide sendo construída com material estrucrase, ela teria sido destruída pela força, resultando em Félix sendo pego na explosão real, assim como Malak e o resto. Eles tiveram sorte de colocar distância suficiente do pilar de luz, ao contrário de Félix. Depois de pouco tempo, o cadáver horrível de Félix finalmente pousou em uma duna de areia, resultando na criação de uma nuvem gigante de areia.
O impulso de sua queda foi muito forte e acabou sendo enterrado a poucos metros da duna de areia. Mesmo quando ele estava derramando rios de sangue enquanto a areia enchia seus órgãos de suas feridas, ele nem sequer estremeceu. Como poderia um cadáver sem coração estremecer? Fim do capítulo. Capítulo 598. Um protocolo esquecido. Enquanto isso, dentro do espaço da consciência de Félix, um mega-terremoto começou a arruinar o lugar. A barreira da alma estava sendo quebrada. O lago da consciência estava sendo agitado até que ondas começaram a se formar e espirrar em qualquer coisa à vista. Destruição do espaço da consciência. Eu realmente não pensei que o garoto acabaria morrendo tão cedo. Suspiro, a pior parte, ele teve sorte porque apenas metade de seu corpo foi atingido pelo pilar de luz, mas ao mesmo tempo teve azar de ser seu lado esquerdo. Thor comentou com um sorriso irônico enquanto criava uma jarra de vinho dentro do caos. Ele parecia já ter aceitado o fim de sua nova jornada e estava bebendo uma última vez antes de tudo acabar. Cale a boca, Félix não vai morrer assim. Asna imediatamente o atacou com os olhos avermelhados. Ela estaria mentindo se dissesse que a visão do cadáver condenado de Félix não a fez cair no abismo. Ela podia ver que a condição dele era impossível de ser salva sem obter ajuda. Mas ela ainda se recusou a aceitar. Só acabará se Lady Esfinge alegar que acabou. Jormungand respirou fundo e olhou para Lady Esfinge com um olhar suplicante. Ao ouvir isso, Asna rapidamente se teletransportou para Lady Esfinge e implorou: Irmã mais velha, por favor, salve-o. Eu sei que você consegue. Vendo o desespero e o desamparo nos olhos de Asna, Lady Esfinge não pôde deixar de sorrir levemente e dar um tapinha em sua cabeça. Você não precisa se preocupar muito, o pequeno ladrão sobreviverá. Lady Esfinge colocou um dedo no peito direito de Asna e disse calmamente: em breve, o coração do devorador em seu corpo assumirá o papel de seu coração perdido e começará a bombear sangue. Kabak. Assim como estava esperando ela terminar, o coração do devorador negro bateu estrondosamente dentro do corpo de Félix. O sangue restante começou a circular pelo corpo de Félix, revitalizando os órgãos e principalmente seu cérebro. Com seus ferimentos graves, o sangue continuará vazando de seu corpo, não importa o que aconteça. Thor balançou a cabeça, sabendo que a condição de Félix não iria melhorar simplesmente com seu coração secundário operando novamente. Confirmando sua afirmação, as rachaduras na barreira da alma diminuíram, mas não pararam. No entanto, Lady Esfinge ainda permaneceu composta, como se tudo estivesse indo como esperado. Irmã mais velha. Ao ouvir a voz desamparada de Asna, Lady Esfinge mencionou calmamente: parece que vocês já esqueceram que Félix tinha um protocolo instalado para ajudá-lo nessas situações terríveis. Imediatamente depois de dizer isso, a voz monótona da rainha ressoou alto no espaço da consciência. Todas as condições foram atendidas para iniciar o protocolo de reavivamento. A silenciosa pulseira AP no pulso direito de Félix começou a acender na caixa de areia. Em um breve momento, a luz desapareceu, mas o corpo de Félix foi colocado dentro de uma cápsula prateada que lembrava VR Pods. A cápsula de avivamento. Os olhos de Asna brilharam de felicidade depois de ver o surgimento deste grupo. Memórias de Félix comprando a cápsula ressurgiram em sua mente. Sua agitação e medo de perder Félix a fizeram esquecer completamente disso e do protocolo que Félix estabeleceu com a rainha. O protocolo implica que no momento em que Félix perder a consciência por mais de 10 segundos enquanto sofre ferimentos graves, a cápsula de reavivamento deve ser usada para tratá-lo até que ele recupere a consciência. Este plano de reavivamento foi usado por quase todas as pessoas que trilham um caminho perigoso. Não admira que você soubesse que ele ficaria bem, desde que o coração do devorador o revivesse por um curto período. Jormungand disse com um tom de agradecimento, sabendo que a rainha não teria ativado o protocolo até que se passassem 10 segundos. No entanto, o espaço de consciência de Félix nunca iria durar tanto tempo.
Quando for destruído, a conexão entre Félix e a rainha será quebrada, fazendo com que ele perca completamente a maneira de se salvar. O coração devorador ajudou a retardar a destruição do espaço da consciência de Félix até que as condições fossem finalmente atendidas. Neste momento, o corpo de Félix pode ser visto submerso em um líquido azul depois que a areia foi sugada para fora da cápsula. Logo, uma máscara de oxigênio cobriu a boca e o nariz de Félix, ajudando-o a respirar corretamente. Embora seu cérebro estivesse recebendo oxigênio e sangue, ele ainda não havia recuperado a consciência. Ainda assim, a visão de seu espaço de consciência retornando à calma habitual foi mais que suficiente para pacificar o coração de Asna. Puta merda, me deixando sempre preocupado. Asna murmurou irritada enquanto se sentava ao lado de Lady Esfinge, que parecia focada na mão de Félix. Quando Jormungand e Thor viram isso, eles rapidamente olharam para a mão de Félix e não puderam deixar de estalar a língua. Ele morreu e reviveu, mas ainda assim não largou aquele cubo. Com certeza, o cubo escuro como breu ainda estava firmemente agarrado pelos nanorobôs do traje de Félix. Felizmente, ele estava segurando-o com a mão direita. Caso contrário, teria sido destruído ou enviado ao espaço por aquele pilar de luz. TSK, é melhor que seja algo bom. Quase matou esse idiota ganancioso. Asna fez um comentário sarcástico, mas a expressão de alívio em seus olhos dizia o contrário. Não se preocupe muito, Lady Esfinge disse casualmente. Mesmo que ele não pudesse usá-lo, eu compraria por um preço que ele não poderia recusar. Se Félix ouvisse isso, ele estaria rindo tolamente o dia inteiro. O que está acontecendo? De repente, Asna exclamou após avistar o restante do nanosuit sendo puxado para trás e formando uma pequena bola. Lady Esfinge ergueu as sobrancelhas ao ver e revelou com um tom de surpresa: parece que a rainha está tentando remover qualquer coisa que atrapalhe ou retarde sua recuperação. Assim como ela mencionou, o corpo nu de Félix logo foi perfurado por múltiplas agulhas conectadas a pequenos tubos. Isso não teria sido possível com o nanosuit protegendo sua pele. Em situações normais, isso não teria alertado os primogenitores e Asna. No entanto, ver que o cubo escuro estava agora flutuando ao lado da mão desprotegida de Félix os deixou nervosos. Isso não é um pouco ruim? Thor comentou enquanto coçava a barba. Não sabemos o que é, mas a aura maligna que ele libera é suficiente para nos permitir concluir que nada de bom acontecerá fora do contato direto deles. No momento em que ele terminou de falar, o cubo lentamente se aproximou do dedo mindinho de Félix, assustando Asna. Não podemos fazer algo para afastar isso dele? Asna sugeriu enquanto roía as unhas nervosamente. Precisamos controlar o corpo dele para conseguir isso, mas você sabe o que acontecerá se fizermos isso. Thor disse, ele morreria no momento em que o fizéssemos, mesmo que sua alma estivesse perfeitamente intacta. Jormungand suspirou, não podemos ordenar que a rainha nos ajude, já que Félix não deu permissão a nenhum de nós. Lady Esfinge acrescentou, então você está me dizendo que só podemos observar e rezar para que nada dê errado. Asna foi forçada a interromper seu discurso no meio do caminho depois de ver que o cubo escuro finalmente fez contato direto com os dedos de Félix. O silêncio cobriu o espaço da consciência enquanto todos prendiam a respiração e continuavam olhando para o cubo com emoções diferentes. Alguns demonstravam um pouco de antecipação e curiosidade, enquanto outros emitiam um olhar preocupado. Enquanto isso, o cubo escuro continuou flutuando pelo braço de Félix, tocando-o aqui e ali até chegar ao seu ouvido. De repente, o cubo pacífico começou a se desintegrar em um líquido preto e passou pela orelha de Félix até não restar nada. Antes que Asna e os primogenitores pudessem reagir, um uivo repentino e perturbado ressoou estrondosamente no espaço da consciência. Logo depois, a escuridão total começou a invadir o espaço da consciência de todas as direções, deixando Asna e os primogenitores presos lá dentro. Rugido, uivo, uivos aterrorizantes e diabólicos continuavam sendo emitidos de dentro das ondas escuras.
Quando Asna e os outros olharam atentamente, eles conseguiram localizar dois enormes olhos vermelhos sangrentos olhando para eles com um olhar de gelar o sangue que faria qualquer plebeu desmaiar só de vê-los. No entanto, nem Asna nem os primogenitores mostraram qualquer sinal de medo em suas expressões. Em vez disso, todos pareciam um tanto divertidos. Thor até deu uma olhada lamentável para o ser na escuridão e ignorou completamente sua existência. Vadia, você escolheu o bairro errado para estacionar. Asna colocou as mãos na cintura e exibiu um sorriso sádico que fez o olhar diabólico do ser parecer um gatinho tentando parecer louco. Antes que o ser maligno pudesse reagir, Asna e outros primogenitores liberaram sua pressão espiritual reprimida ao mesmo tempo. As ondas de escuridão foram congeladas, os uivos foram silenciados e os horríveis olhos vermelhos daquele ser não mostraram nada além de puro pavor. Seja gentil com ele, pequena Asna. Lady Esfinge falou casualmente enquanto invocava um novo livro. Parece que a alma dele ainda está na infância e sem quaisquer pensamentos racionais. Jormungand acenou com a cabeça, ele está apenas seguindo seus instintos. Então, é mais fácil controlá-lo com um pouco de pressão. Vou mostrar a ele um pouco de pressão, tudo bem. Asna estalou os dedos e instantaneamente se teletransportou dentro da onda escura. Em uma fração de segundo, ela saiu segurando na mão uma criatura parecida com um guaxinim de pelo preto. Ele parecia estar tremendo constantemente, mas ainda não reuniu coragem para tirar a mão de Asna de seu pescoço. Se não fosse por seus assustadores olhos sangrentos, sua aparência poderia ter sido vista como fofa diante dos cidadãos normais. Quando Lady Esfinge colocou os olhos nele, ela fechou o livro e disse com uma pitada de intriga: quem diria que o cubo é na verdade um ovo? Um ovo? Todos ficaram chocados com a revelação dela, pois viram como o cubo se transformou em líquido e invadiu fisicamente o cérebro de Félix e espiritualmente o espaço da consciência. Sem falar no formato cúbico do ovo, como era possível fazer isso antes de eclodir? Fim do capítulo. Capítulo 599 Lixo Panda. Estou bastante confiante em meu palpite. Lady Sphinx informou, eu vi um tipo semelhante de ovo que tinha a forma de um hexágono de cristal. O ovo foi capaz de se transformar em um estado líquido, sólido e até gasoso. Então, invadiu formas de vida e se escondeu dentro delas até o dia em que eclodir. Pelo menos é isso que estou assumindo. Logo, ela suspirou, infelizmente, só vi isso por acaso, na memória de um assunto. Então, não consegui realmente descobrir seus segredos. Todo o meu conhecimento poderia ser considerado especulação. Ovos com a capacidade de mudar seu estado físico são realmente muito estranhos e nunca ouvimos falar deles. Thor comentou enquanto analisava de perto a criatura boba parecida com um guaxinim. Porém, por que essa coisa tomou a forma de um panda de lixo? Asna disse sem palavras enquanto batia na cabeça da criatura parecida com um guaxinim, fazendo com que ele choramingasse silenciosamente. Quem sabe? Lady Esfinge compartilhou, talvez ela tenha copiado a forma de um animal aleatório dentro das memórias de Félix se conseguisse olhar para ele. Ou tenha assumido essa forma subconscientemente a partir de suas próprias memórias originais enterradas. Jormungand ergueu uma sobrancelha surpreso e disse, você quer dizer que o universo deu origem a ele como Asna e o resto dos membros da raça Onijin? A revelação foi bastante chocante, uma vez que o universo só fez um movimento pessoal se algo estivesse ameaçando o seu estado de equilíbrio. Portanto, se esta criatura foi sua própria criação, isso significava apenas que ela foi criada para consertar ou preencher um buraco para restaurar seu estado de equilíbrio. Isso é um pouco rebuscado por enquanto, já que claramente existem outros ovos que são um tanto semelhantes. Thor adivinhou, talvez eles sejam uma das raças mais novas a aparecer no universo material. Isso explicará nossa falta de informação sobre eles. Asna e o resto concordaram com a cabeça. Seu raciocínio era bastante lógico comparado à teoria de Lady Esfinge. Chega de adivinhação por enquanto, descobriremos a verdade depois que eu começar a pesquisar sua origem.
Lady Esfinge disse com um brilho de predador enquanto olhava para a criatura parecida com um guaxinim. Sentindo um perigo sem precedentes, a criatura parecida com um guaxinim lutou contra a pressão espiritual de Asna por pura vontade e começou a se debater em torno de seus pequenos membros, tentando escapar de suas garras diabólicas. Infelizmente, Asna não foi paciente o suficiente para confortá-lo gentilmente. Então, golpe. Pare de brincar ou continuarei batendo em você até que seu couro cabeludo fique torto. Asna ameaçou com um olhar irritado. A criatura parecida com um guaxinim não entendeu nada do que ela disse, mas seus instintos lhe disseram claramente para nunca ofender Asna. E agora, vamos deixá-lo dentro do corpo de Félix? Asna perguntou com uma pontada de preocupação. Essa merda está cobrindo o cérebro de Félix em estado líquido, não é perigoso. Basta pressioná-lo para fazer uma tatuagem ou algo assim e permanecer imóvel na pele do pequeno Félix. Lady Esfinge revelou. Assim, ainda teríamos sua alma aprisionada conosco e não criaríamos problemas para o pequeno Félix. Uma tatuagem? A expressão preocupada de Asna desapareceu depois de saber que Félix não seria ferido. Em vez disso, ela estava dando um sorriso travesso enquanto olhava para o rosto pacífico de Félix. Ver sua mudança repentina de emoções fez com que os primogenitores lançassem um olhar de pena para Félix. Eles sabiam que nada de bom saía daquele sorriso. Enquanto a criatura parecida com um guaxinim estava sendo intimidada por Asna para se transformar em uma tatuagem, Malak e o resto do esquadrão estavam atualmente executando um plano para localizar Félix em uma reunião virtual. Quando a explosão ocorreu e o feixe de luz surgiu, Malak e os demais foram forçados a fechar os olhos, fazendo-os perder a oportunidade de ver o que aconteceu com Félix. Todos eles pensaram no início que ele era um caso perdido, mas como os contratos de escravos ainda não haviam sido quebrados, isso só significava que Félix ainda estava respirando em algum lugar. Como eles pensavam, não demorou muito para localizá-lo usando o recurso de varredura de forma de vida de sua nave espacial. Ele detectou os sinais vitais de Félix a centenas de metros da pirâmide. Eles não sabiam como ele chegou tão longe e não perderam tempo pensando nisso, já que seus sinais vitais eram tão fracos quanto a luz de uma vela. Uau! Estamos perto, Eric perguntou enquanto tentava acompanhar a velocidade de Malak. Malak ignorou sua pergunta e continuou se forçando a acelerar. Sua expressão era de culpa, vergonha e preocupação. Eu sou tão inútil. Não acredito que tive que deixar tudo para Sir Félix, mesmo sendo seus subordinados. Malak pensou sem ânimo. Memórias da batalha final contra os guardiões continuavam em sua mente, fazendo-a sentir-se cada vez mais envergonhada de sua força. O que a magoou ainda mais foi o fato de Pauline e Codri terem morrido e Félix gravemente ferido enquanto ela ainda estava perfeitamente bem. Se eu fosse mais forte, poderia pelo menos ter salvado Pauline e Codri. Se fôssemos mais fortes, Sir Félix não precisaria nos ajudar a escapar e se salvaria antes de mais nada. Malak continuou se afogando em suas tristezas e culpa até que finalmente alcançou as coordenadas. Sem perder tempo, ela pousou na duna e imediatamente sentiu o paradeiro de Félix. Eric sopra a areia. Ela perguntou a Eric depois que ele pousou ao lado dela. Uau! Eric acenou com a mão gentilmente e o pico da duna começou a ser raspado rapidamente. Em um breve momento, o exterior prateado da cápsula de reavivamento foi exposto, assustando os dois. A cápsula de reavivamento. Malak reconheceu-o instantaneamente, pois ela já tinha experiência anterior usando-o algumas vezes durante suas explorações com seu clã de linhagem. Rapidamente, ela se ajoelhou e limpou a areia da porta de vidro. Quando ela e Eric viram as condições desastrosas do corpo de Félix, as palavras se recusaram a sair de sua garganta. Chefe. Os olhos de Eric ficaram levemente vermelhos e lacrimejantes quando ele caiu de joelhos e abraçou o copo. Então, do nada, ele gritou em voz alta, eu falhei com você, chefe. Eu mereço. Mova-se.
Antes que ele pudesse terminar de chorar, Malak o chutou e rapidamente levantou a cápsula de reavivamento. Vendo que ela estava lutando com o peso, Eric correu para ajudá-la. Depois de segurarem de ambos os lados, eles voaram em direção ao Sentinela do Norte que acabara de chegar em cima deles. Em pouco tempo, Félix foi escoltado com sucesso para dentro da nave e levado para a enfermaria. Todos foram lá para verificar a saúde de Félix, exceto Samir, que ficou para operar a nave e levá-los o mais longe possível deste planeta. Depois de tudo o que aconteceu, ninguém queria ficar mais um segundo perto daquelas malditas ruínas. Asterisco 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 asterisco. 2 semanas depois, dentro da enfermaria, Félix podia ser visto dormindo em cima de uma bela cama, enfiado em lençóis brancos. Sentado ao lado dele estava Malak, que estava concentrado na leitura de um livro virtual. Ela parecia bastante exausta, mas se recusou a fechar os olhos por um breve intervalo. Assim como ela queria mudar a página, ela sentiu um leve movimento ao seu lado. Ela rapidamente se concentrou em Félix e viu que suas pálpebras tremiam levemente. Sir Félix, você pode me ouvir? Emocionada, ela chamou por Félix. Félix levantou a mão esquerda lentamente para acenar para ela e murmurou com um olhar confuso e sonolento: não estarei se você continuar gritando perto do meu ouvido. Ele bocejou casualmente e perguntou: por que estou na enfermaria? Antes que Malak pudesse responder, uma torrente de memórias inundou a mente de Félix, lembrando-o da batalha final nas ruínas e seu resultado. Você se machucou. Não precisa, agora me lembro. Félix a silenciou com a palma da mão e fechou os olhos, concentrando-se apenas em suas memórias. Ao chegar ao ponto em que sua visão ficou cega pela luz do pilar, Félix abriu os olhos e suspirou profundamente. Devo ter sido salvo pela cápsula de reavivamento. Eu sou realmente um bastardo sortudo. Sorte minha, seu idiota. Abruptamente, Asna insultou Félix enquanto cerrava os dentes. Se não fosse pela irmã mais velha fazendo o coração do seu devorador agir como um coração primário em tais emergências, você teria chutado o balde e me matado com você. Félix ficou sem palavras depois de ouvir isso. Infelizmente, Asna ainda não havia terminado de esvaziar sua mágoa sobre ele. Tudo isso só para quê? Um maldito panda de lixo inútil. Panda lixo? Félix agora estava confuso. Senhor Félix, você está bem? Malak perguntou com um tom preocupado depois de vê-lo agindo de forma estranha. Félix recuperou o juízo e acenou com a cabeça para Malak: estou bem por enquanto. Obrigado por cuidar de mim. Eu deveria ser o único a dizer isso. Malak rapidamente se levantou e curvou-se profundamente para Félix. Peço desculpas sinceramente por não corresponder ao seu apoio. Você me deu tanto, mas ainda assim teve que fazer tudo sozinho, estou com vergonha. Félix acenou com a mão descuidadamente e disse: foi minha culpa ter levado vocês para dentro daquele salão que estava claramente acima do seu nível de força. Ainda assim, chega, não quero ouvir mais uma palavra sobre isso. Félix olhou para o teto e disse com um leve sorriso: estou feliz por termos nos beijado. No momento em que Félix mencionou isso, a cena da morte de Pauline e Codri passou por sua mente. Ele não pôde evitar engolir o resto da frase, sentindo-se um pouco culpado pela infeliz morte deles. Félix sabia que ele tinha parte na culpa pela morte deles. Mas isso não significava que ele se sentiria mal pelo resto da vida. Afinal, ele experimentou a morte de seus companheiros de esquadrão muitas vezes em sua vida anterior para ser fortemente afetado por isso. Logo, Félix soltou um longo suspiro e ordenou com serenidade: Malak, quero que você realize uma reunião de conferência em 1 hora. Até então, não deixe ninguém entrar na enfermaria. Malak acenou com a cabeça e pediu licença depois de ver que queria ficar sozinho. No minuto em que a porta se fechou atrás dela, Félix mergulhou em seu espaço de consciência, querendo saber o que aconteceu depois que ele perdeu a consciência. Em pouco tempo, ele abriu os olhos dentro do seu espaço de consciência que parecia estar se recuperando muito bem.
A barreira da alma ainda estava quebrada aqui e ali, mas nada sério que alarmasse Félix. Aqui estão eles. Quando Félix olhou, ele rapidamente viu o grupo pendurado em uma mesa redonda. Assim como ele queria correr, seus olhos se arregalaram em choque ao vislumbrar um guaxinim de pelo preto, vestindo uma roupa de empregada feminina e servindo bebidas para o grupo. Ele parecia bem treinado e obediente enquanto servia bebidas para eles sem levantar a cabeça. O que diabos está acontecendo? Félix murmurou sem palavras. Fim do capítulo. Capítulo 601 Alvo impossível. Este é o panda lixo pelo qual você quase morreu. Asna se virou e lançou a Félix um dos olhares mais desagradáveis que ele já havia recebido dela. No momento em que viu, Félix instintivamente levantou a guarda diante de seu rosto. Assim como ele esperava, Asna se teletransportou para a frente dele e deu um chute em seu rosto. Félix foi empurrado para trás alguns metros, mas se manteve firme. No entanto, antes que ele pudesse tentar pacificar Asna, ele se viu segurado firmemente pelas costas por ela. Ele instantaneamente enrijeceu em seu lugar ao sentir que o rosto dela estava enterrado em seu ombro direito. O que é pior, ele até sentiu leves tremores que só poderiam indicar que ela estava chorando baixinho. Asna. Félix não sabia o que dizer ou reagir, pois tudo isso era uma experiência nova para ele. Ele sempre acreditou que Asna o via como nada mais do que a última Ave Maria para se libertar. É por isso que toda vez que ele se arriscava e quase acabava morto, ela nunca parecia muito preocupada com isso aos olhos dele. Ao ouvir seus pensamentos, Asna deu um soco de leve nas costas dele e soluçou: seu idiota, há uma grande diferença entre quase morrer e realmente morrer. Sinto muito, eu deveria ter pedido sua opinião. Tenho tendência a arriscar a minha vida pensando que estou afetando apenas a mim mesmo. Isso é um pouco egoísta da minha parte. Félix colocou a mão sobre a dela e prometeu: da próxima vez, discutirei isso com você. Especialmente se o valor das apostas não fosse conhecido. Félix pensou que Asna estava se comportando assim porque ela realmente sentia que não tinha controle sobre sua morte. Ele era um idiota o suficiente para continuar deixando-a fora de decisões que poderiam matá-la também. Ele continuou dizendo que eles eram parceiros, mas quase nunca agia em momentos sérios. Você está bem? Sentindo que Asna parou de tremer, Félix sorriu gentilmente, pensando que ela finalmente se acalmou com sua promessa. Eu sou bom, Asna respondeu com um tom reprimido. Então por que você está apertando ainda mais? Félix perguntou confuso. Por esta. Em vez de responder, Asna gritou com um tom de má vontade enquanto levantava Félix no ar e lhe mostrava o verdadeiro suplex alemão. Estrondo. Ai, ela realmente fez um suplex nele no concreto de sua mansão. Thor mostrou uma expressão simpática ao olhar para o corpo inerte de Félix caído no chão. Ele meio que mereceu. Lady Sphinx riu levemente. Para um playboy autoproclamado, ele realmente é um pouco retardado emocionalmente quando se trata de Asna. Você pode culpá-lo? Jormungand defendeu Félix. Qual mortal se atreverá a fantasiar sobre se reunir com a origem das leis? Mesmo membros de sua própria raça não ousariam fazê-lo. Mude de assunto, ela está voltando. Thor tossiu e desviou o olhar ao ver a expressão irritada de Asna. Os outros dois começaram a cuidar da própria vida, agindo como se não vissem nada. Asna lançou-lhes um olhar de advertência e sentou-se ao lado deles. Então, ela ordenou com um tom irritado: porque meu copo está vazio. Você quer ir noite a noite também, seu panda lixo? A criatura parecida com um guaxinim choramingou quando correu para o lado dela e começou a servir o copo até o topo. Ele realmente invadiu o corpo errado. Enquanto isso, Félix finalmente se levantou enquanto segurava seu pescoço com força. Sua vadia sádica, por que foi isso? Ele reclamou dolorosamente. Humph. Asna cruzou os braços e olhou para o outro lado, sem querer falar com ele. Ao vê-la se comportar dessa maneira, Félix respirou fundo para se acalmar e caminhou em direção à mesa. Quando chegou lá, sentou-se ao lado de Thor e cumprimentou os primogenitores.
Fico feliz em ter você se juntando a nós, garoto. Thor piscou para Félix de forma amigável. Obrigado por sua ajuda e cuidado quando eu não estava consciente. Félix demonstrou seu apreço curvando-se profundamente para cada um deles. Especialmente Lady Esfinge. Eu não te disse que não vou deixar você morrer nas ruínas. Lady Esfinge sorriu fracamente. Como posso perder minha preciosa cobaia antes de nosso primeiro experimento? As pálpebras de Félix se contraíram ao ouvir isso, mas ele ainda manteve a cabeça baixa. Logo, Félix ergueu uma sobrancelha ao ver a criatura parecida com um guaxinim cheirando suas roupas com cautela. Félix o ignorou e perguntou à Lady Esfinge: Ancião, importa-se de me dizer o que é isso? As palavras de Asna antes soaram profundamente em sua mente, mas ele se recusou a acreditar nelas. Ele preferia ser suplexado por Asna novamente do que acreditar que todos os problemas e sacrifícios que ele passou no corredor foram por causa desse panda lixo de aparência boba. Recusar-se a acreditar não mudará a verdade. Este é Nimo, o espírito da criatura que reside dentro do ovo cúbico. Lady Esfinge riu enquanto levantava a criatura parecida com um guaxinim e o colocava em suas coxas. Nimo, ovo. Félix ficou perplexo com a informação dela. Ele tentou entender isso, mas como poderia, se Nimo continuava lançando-lhe um olhar estúpido. Sabendo que era demais para aguentar, Lady Esfinge começou sua explicação de maneira concisa e articulada. Durante as últimas 2 semanas, realizei vários experimentos analíticos em Nimo. Consegui encontrar apenas algumas informações básicas. Félix ouviu atentamente. Primeiro, sua espiritualidade ou habilidade de consciência apenas abaixo dos seres como primogenitores e unigins. Isso é assustador por si só, já que ele ainda está dentro do ovo em sua forma mais fraca de todos os tempos. Lady Esfinge disse com um tom sério enquanto esfregava o pelo de Nimo. Tão forte. Félix ficou chocado. Ele sabia o que significava ter um nível tão elevado de espiritualidade, pois sempre desejou tê-lo também. Infelizmente, ele sabia que isso era quase impossível, uma vez que cada raça obtém um nível específico de espiritualidade com base na sua colocação na pirâmide universal. Quanto menos números em cada raça, maior será a espiritualidade com que nascem. É por isso que raças como os humanos poderiam ser facilmente suprimidas em nível espiritual por múltiplas raças. No entanto, esta criatura já estava perto do auge da espiritualidade antes mesmo de sair do ovo. A vida com certeza é justa. Félix lançou um olhar de inveja para Nimo, que ronronava como um gato enquanto recebia tapinhas de Lady Esfinge. Com as oportunidades em seu arsenal, você não deveria reclamar de justiça. Jormungand o repreendeu. Tosse, você está certo. Félix suprimiu sua inveja e rapidamente mudou de assunto. O que mais você encontrou? Lady Sphinx continuou. Ele é atualmente tão burro quanto um macaco. Ele pode ser treinado para servir bebidas e coisas assim, mas esse é o seu limite. A única maneira de ele ganhar inteligência verdadeira é chocar o ovo para lhe dar seu próprio físico adequado. Forma. Félix acenou com a cabeça em compreensão. Então, ele questionou, se conseguirmos chocar o ovo, isso significa que a alma dele deixará este lugar. Isso não significa que você perderá a pressão espiritual sobre ele. Félix estava bastante preocupado em ser morto instantaneamente por Nimo depois que ele saiu do ovo. Afinal de contas, sua habilidade espiritual o ultrapassava em muito e ele estava claramente sendo intimidado por Asna, o que o faria tentar desabafar com ele. Controlá-lo depois de chocar o ovo não é tão difícil, já que podemos simplesmente fazê-lo assinar um contrato de alma com você. Thor explicou, no momento em que ele emerge-se do ovo, ele consideraria você como seu pai e não ousaria questionar seus pedidos. Por mais burro que ele seja, você não acha que ele se lembraria de mim daqui? Félix perguntou, suas memórias daqui seriam apagadas por nós antes do ovo chocar. Jormungand informou sobre seu plano. Acho que você descobriu tudo quando eu estava dormindo. Félix disse, sorrindo. Ao ouvir isso, todos suspiraram com um olhar desamparado, fazendo Félix se sentir um pouco desconfortável.
Continuamos falando sobre chocá-lo, mas na realidade só temos uma teoria sobre como fazê-lo. Lady Esfinge sorriu ironicamente e disse: veja, descobrimos que o ovo de Nimo é na verdade feito da mais pura energia do vazio do universo. Tão puro que este ovo deveria ter nascido apenas no núcleo do reino do vazio. Ao ouvir esses termos pesados, Félix sabia que o que estava por vir não o agradaria nem um pouco. Portanto, acreditamos que a única maneira de chocá-lo é fornecendo-lhe constantemente uma imensa quantidade de pura energia do vazio. É como o calor de uma galinha choca, que senta e incuba os ovos dia e noite até que eclodam. Então, não qualquer energia vazia, mas pura energia vazia. Félix ergueu a cabeça e olhou para o teto com uma leve lágrima no canto do olho. Sempre que Félix é atingido por algo que exige muito capital e esforço, ele sempre se sente trágico, mas ainda acredita que conseguirá fazer isso. Mas com isso, Félix perdeu instantaneamente toda a esperança de chocar o ovo. Ele sabia que o elemento vazio era classificado como um dos elementos mais raros do universo devido à escassez de seus recursos no universo. Escassez nem era a palavra adequada para descrever o quão escassa era no universo. Isso porque o único lugar para conseguir um pouco disso era dentro do reino do vazio. Fim do capítulo. O coração do sábio, tal como o espelho, deve a tudo refletir, sem todavia macular-se. Confúcio.